Olá, uma boa noite a todos. Me chamo Josimar e venho aqui contar a minha história, algo inusitado que aconteceu comigo e com meu irmão mais novo, João Pedro. Hoje, com 58 anos, conto esse relato, essa história que passamos junto, eu e meu irmão, na cidade de Maçambará, aonde passamos uma situação terrível e jamais esquecemos o que passamos. Nessa época, nossos pais tinham na cidade uma plantação de arroz. Vivíamos da agricultura, não somente meus pais, mas nessa fazenda moravam meus falecidos avós, bisavós, e toda a nossa família, era como uma colônia dentro dessa fazenda e todos trabalhavam no plantio. A família inteira trabalhava junto. E nós costumávamos sempre ir até o mercado, na época mas chamávamos de venda, eu e meu irmão. Eu na época era novo, o meu irmão era um piá mais novo que eu, mas a gente andava sempre junto, colado um no outro. Fomos criados assim. A família era muito unida, então, que todos trabalhavam junto. Mas eu nunca me esqueço, era numa terça-feira para quarta-feira, o tempo meio chuviscando. Nós botamos uma bota, nossos pais pediram para a gente ir até o mercado. E meu pai me chamando logo disse: Josimar, tu e teu irmão vão na venda buscar carne seca para fazer um carreteiro. E como nós gostávamos de um carreteiro, no frio era inverno, final de julho, ia entrar agosto, e dava muita chuva. Mas para o arroz era muito bom, na época de plantação de arroz. Enfim, pegamos, botamos as botas, capa de chuva e largamos para venda. Nós já estava acostumado. Lá podia andar de noite na rua, não tinha problema de ladrão, não tinha o que é hoje em dia, que é um perigo. Então eu e João Pedro pegamos e tocamos para o mercado. Vamos até a venda mais próxima. Dava em torno de 45 minutos para ida e 45 minutos para voltar, quase 2 horas. Mas nós já estávamos acostumados. Pegamos. Nosso cachorrinho, o Pitoco, ia junto com nós. Tinha um cachorrinho que nos acompanhava por tudo. Era nosso companheiro a todo instante. Caminhamos, chegamos até a venda, compramos o que tinha que comprar, já estava bem de tardezinha e voltamos. Logo, já escureceu, como estava chuviscando, estava nublado, fechado o tempo. Se tocamos com mais rapidez para casa. Mas eu nunca vou me esquecer dos momentos difíceis que nós passamos nessa volta. A gente nunca imagina o que vai passar. Não deu uns 15 minutos, a gente tá voltando para casa. Logo tinha uma beirada de um cercado, onde tinha uma plantação de arrozal de um outro fazendeiro. Tinha uns eucalipto. Antes de chegar na plantação tinha uns eucalipto, na plantação de eucalipto grande, antigo. E nós paramos um pouquinho, que apertou a chuva, nós fomos parar debaixo de umas folhagens, debaixo dali que não pingava muito forte. Bateu, começou a bater água, começou a apertar a chuva mesmo. Aí ficamos ali mais umas meia hora, daqui um pouco, quando deu uma hasteada, nós tocamos de novo com passada larga. Mas a gente começou a notar que tinha um odor muito forte. Começou a bater um vento, um cheiro de podre muito forte, um cheiro de coisa fedida, parecia carniça. Só que nós, quando passamos ali na ida, não tinha esse cheiro. E nós notamos que tinha alguma coisa errada. Que fedor é esse? É um bicho podre aí. Imaginamos que fosse um zorrilho, mas zorrilho não tem cheiro de podridão. Mas continuamos caminhando. Mais 5 minutos caminhando e aquele cheiro continuava, parecia nos acompanhando. Nós até brincamos um com o outro, dizendo que o Pedro não tomou banho. E nós ficávamos de frescura ali, um irmão com o outro, tinha liberdade de brincar. Mas a gente nem imaginava o que estava por vir. Nós caminhamos mais uns 5 minutos, como a gente viu pro lado pesado. E batia aquele vento e aquele chuvisco pegando no rosto da gente, já dava frio, a gente fechou as capas de chuva. E a gente viu tipo um rosnado e aquele fedorão no ar. Foi quando meu irmão me cutucou e eu olhei para trás. Quando eu olhei para trás, já era de noite, eram quase 6 horas e já estava escuro. E aquele fedorão, e quando eu olhei para trás, estava aquela coisa agachada no meio da estrada, raspando o chão. E o meu irmão pegou a inventar de pegar uma pedra,
na beira da rua e jogou naquilo lá. Achou que era um cachorro. E o nosso cachorrinho Pitoco se tocou em cima daquela baita coisa. E era aquela latilha e aquele bicho quando se levantou parecia um urso. Mas um baita de um bicho. Mais um baita de um bezerrão. Só que aquilo, quando se ergueu meio corcunda, aquilo deu um urro tão grande. Uma coisa sinistra que parecia um baita de um cachorrão. E o Pitoco se botou naquele bicho. Mas aquela criatura era tão grande, que deu só um mãozaço e jogou o cachorro longe. Foi terrível. E aquele bicho se tocou para o nosso lado. Meu irmão era menor, se agarrou na minha mão e a gente começou a correr naquela estrada. E correr naquela estrada. E o incrível que pareça, nós correndo, quando eu dei uma espiada para trás, aquele bicho vinha com uma fúria. E de longe via aquele baita, aqueles olhos brilhando no escuro. Aquele bicho estava com sede, sanguinária aquela criatura. E o Pitoco veio de novo e se botando naquele bicho, inacreditável. Que bichinho raçudo, guerreiro. E aquele bicho se vindo pro nosso lado, E a gente correndo, meu irmão gritando, e a gente já berrando, não sabia o que fazer, porque a gente faltava ainda mais, acho que uns 15 minutos para chegar até em casa. E aquela criatura vindo correndo, a gente não sabia o que fazer. Eu disse, é o nosso fim, já rezando ali para que Deus cuidasse da gente. Foi algo terrível, algo que a gente nunca esquece. Eu disse pro meu irmão, vamos se tocar pro lado dos matos e vamos entrar nesse arrozal. No que nós fomos parar para entrar pro arrozal, e nisso vinha meu pai a cavalo. E não vinha sozinho, vinha mais ele e meus 2 tios. E eles vinham a galope. Ele só disse, se atira no chão, Josimar. E quando ele falou isso, eles começaram a dar tiro. Ele pulou do cavalo, ele e os meus 2 tios tocaram o tiro naquele bicho. Aquele bicho deu só um bote pro lado do arrozal. E eles crivando bala. Meus 2 tios entraram atrás dele. E meu pai pegou a gente e se tocamos para casa. E meus 2 tios entraram no arrozal. E entraram, só via os estalos dos tiros de espingarda. Mas de longe se via. Aí quando esse tiroteio tudo aí os fazendeiros da volta tudo vieram. Dali pra frente foi busca para tudo que é lado, mas algumas semanas já alguns fazendeiros já estavam rondando, falando com meu pai, que já estavam encontrando gado morto, estribuchado, porco, galinheiro sendo destraçado. Existia alguma coisa que estava rondando. E eles tudo já sabiam o que era e já estavam caçando essa fera. Dali pra frente, meu pai nunca mais mandou nós sozinho. Bons tempos ficaram ali, eles vigiando à noite para pegar essa criatura. Mas em nada. E nós nunca esquecemos isso. São coisas que nós passamos, que até hoje a gente não esquece. Só quem sabe o que passa e o que viu, sabe muito bem o que é essa criatura. Essa foi a criatura de Maçambará, que quase nos pegou na estrada à noite chuvosa. Cuidado! A gente nunca sabe quando a criatura está prestes a atacar. Uma boa noite a todos.